Sabe? Mas é difícil. Vamos ver. A notícia urge. Os caras vão matar o mensageiro. Nossa senhora, vamos lá. Mano, ontem foi divulgado, né, que a polícia tá seguindo o caminho do dinheiro pra onde foi a história da patrocinadora do Corinthians, né? E descobriu que esse dinheiro da intermediação aí que foi pago do Corinthians pra patrocinadora, né? E pra mais alguém, foi para uma empresa ligada ao PCC. Putz, né? Mais de R$1 milhão. Fora isso, também descobriram que uma parte desse dinheiro do total, 570 mil mais ou menos, sumiram. Aqui, ó. Né? Sumiu, ninguém sabe aonde está esse dinheiro, para quem foi, né? O sigilo de todos os diretores, né, estão sendo quebrados e estão tentando achar para onde está indo esse dinheiro, de quem é. Pessoal, podemos dizer que é uma falência decretada, né? A situação do Corinthians é preocupante, né? Claro, se eu fosse torcedor corintiano, eu tava preocupado porque é igual o Mano fala aí, né? O último a sair apaga a luz, porque é complicado, é uma situação complicada, né? Muitas investigações, muitas coisas irregulares, é empresa fantasma, é dinheiro que ninguém sabe para onde foi, ninguém sabe quem era realmente esse intermediário, ligação com facções, é incrível. O Corinthians, podemos dizer que é uma casa da mãe Joana. Isso aí é o ditado mais popular, né? Para aquele presidente que dizia que ia transformar o Corinthians numa potência, que ia se espelhar no Flamengo, o cara chega, transforma o Corinthians numa bagunça que endivida o clube em 1 bilhão, em mais 1 bilhão, né? Já era 2, agora foi 3, vai ser 4. E a tendência é que Augusto Melo, nos próximos dias, ele faça igual o presidente da CBF aí fez, né? Cair, porque está se tornando insustentável uma situação aí que está deixando os corintianos preocupados, né? Porque queira ou não queira, pessoal, isso aí atrapalha dentro de campo. O Corinthians hoje, podemos dizer que está em ruínas, né? É uma coisa incrível, né? Um clube desse tamanho, até que ponto chegou, né? Os caras lá, é muita política envolvida e os caras querem saber de si, não querem saber do Corinthians. Essa é a pura verdade. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo Energia 97, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Boa, sabe? Mas é difícil. Vamos ver. A notícia urge. Os caras vão matar o mensageiro. Nossa senhora, vamos lá. Mano, ontem foi divulgado, né, que a polícia tá seguindo o caminho do dinheiro para onde foi a história da patrocinadora do Corinthians, né? E descobriu que esse dinheiro da intermediação aí que foi pago do Corinthians para patrocinadora, né? E para mais alguém, foi para uma empresa ligada ao PCC. Putz, né? Mais de R$1 milhão. Fora isso, também descobriram que uma parte desse dinheiro do total, 570 mil mais ou menos, sumiram. Aqui, ó. Né? Sumiu, ninguém sabe aonde está esse dinheiro, para quem foi, né? O sigilo de todos os diretores, né, estão sendo quebrados e estão tentando achar para onde está indo esse dinheiro, de quem é. O inquérito não acabou ainda, né, mano? O Corinthians hoje lançou uma nota falando que é vítima, né? E que coopera com as investigações, que espera o fim ainda das investigações para saber quem realmente é culpado, né? Mas, a princípio, fala que é vítima e que não tem nada a ver com isso, nem ele, nem seus diretores. Motinha, né? Que isso? Paulada na galinha. Motinha, muito complexo, que o Corinthians né? é vítima, Motinha, eu também não tenho dúvidas. O Corinthians como instituição. Porque o Corinthians ele vem sendo vítima de dirigentes, vamos colocar o termo incompetentes, mas vocês sabem muito bem que não é incompetência, há muitos anos. E me surpreende muito, Motinha, depois de quase um ano de investigação, que eu acho que deve fazer isso já também, quase um ano do rompimento com aquela primeira patrocinadora, que começou-se uma investigação, apresentarem um negócio ainda que não é conclusivo, e só com relação à ligação do dinheiro a uma empresa ligada ao crime organizado. Mas, ô Mota, o fato do crime organizado hoje, o crime organizado, quando a gente fala isso, é um nome que assusta. E assusta muito mais em saber como é que o crime organizado ele lava dinheiro. Porque o crime organizado ele compra empresas hoje, Mota. O crime organizado hoje, ele tem posto de gasolina,
ele tem estacionamento, ele tem uma série de coisas. Os ônibus, então você né? muitas vezes... Exato, tem empresa de ônibus. Então nesse ponto, Mota, por exemplo, vamos lá, tentar desmembrar de novo, inclusive dentro do organograma que o delegado apresentou aqui de forma preliminar. Tem aqui, ó, Esporte Clube Corinthians Paulista, ele coloca o desenho lá. Tá aqui, ó, o organograma do negócio, ó, tá aqui, tá? Tem aqui, ó, Esporte Clube Corinthians Paulista. Aí o Esporte Clube Corinthians Paulista, ele fez dois aportes de R$700 mil referente a comissões que a empresa Rede Social Media Design receberia. Que aí é essa empresa aqui que também está no organograma aqui, ó, vocês estão vendo, né? Ó, essa empresa, Motinha, ela está constituída em contrato, tá? Essa empresa... Ela está constituída em contrato junto lá. Vai de Bet, Corinthians, essa empresa. Ela era a empresa intermediária. Dessa empresa, Motinha, ela faz 2 repasses aqui para uma empresa chamada Nelway Soluções Integradas. Tá? Essa empresa aqui, que já não consta em contrato, é o principal problema. Porque é aquela empresa fantasma, é aquela empresa que começou a fazer o repasse... Então essa empresa que não consta em contrato, Mota, que aí ela começa aí a desmembrar esse dinheiro para vários lugares aí, e aí tem o estudo da polícia para saber para onde caminhou esse dinheiro. Depois do repasse dessa empresa, ela distribui para outras empresas, e é aquele negócio que eu falei anteriormente. A menos que você coloque, por exemplo, alguém do Corinthians, da administração do Corinthians, dentro dessa linha, e aí eu acho que é importante, quebra de sigilo de todo mundo, para saber se alguém recebeu parte desse dinheiro, até como se fosse uma volta desse dinheiro para a conta pessoal de alguma pessoa, você não tem mais controle. É a mesma coisa, eu contrato o Vieira para prestar um serviço para mim. Eu pago o Vieira por esse serviço. O Vieira, ele vai pagar o Quintino porque ele comprou um carro do Quintino. Depois do Quintino, eu já não tenho mais para onde saber onde está esse dinheiro. O dinheiro que eu repassei pro Vieira é responsabilidade dele. Eu acho que a polícia, Motinha, ela tem que pegar o dono dessa empresa aqui, da Rede Social Media Design, que fez o repasse para essa Nelway aí, que é uma empresa fantasma, e falar, qual que é a tua relação com essa empresa aqui? E aí sim você começar a desmembrar, que é o tal do Alex Cassundé, que foi lá depor, ele falou, olha, não tenho nada a ver com isso, não sei o quê. Mas é isso que eu acho, Mota, que tem que ser investigado. É esse cara que tem que abrir a boca, é esse cara que é o X da questão. E tem que saber se tem algum membro do Corinthians dentro dessas empresas. Claro. E ele foi o apoiador desde a eleição, né, mano? Ele não caiu do nada. Ele tava junto com o Augusto. Ele tava com o Augusto. Inclusive, Sombra, ele é sócio de uma dessas empresas aí. Eu não sei se é da empresa intermediária que estava constando dentro do contrato ou da empresa de fachada que recebeu esse dinheiro. Mas que ele tem uma participação ali, ou tinha uma participação como sócio de uma dessas duas empresas, ele tem. Ele é esse sócio cara que é o garantista da questão. Rede Social Media. Então, essa empresa, ela está constituída dentro do contrato aí, na transação envolvendo o Corinthians e a Vai de Bet. Essa empresa mas o grande... é que mandou dinheiro para Nelway Soluções. Exato. Então, e é nesse ponto, Sombra, que a polícia tem que pegar, realmente, e saber quem fez esse repasse para essa empresa fantasma e qual que é a relação comercial que essas duas empresas tinham. Porque, por exemplo, se eu tô passando... Mano, aí tá correto, né? Só que não vamos passar o pano, pessoal. Claramente a gente que entende, vê que tem muita coisa errada aí, né? Muita coisa errada, né? Claro que a empresa que tá ligada direto com o Corinthians, né? Tá no contrato, mas essa terceira já não tá no contrato, é um problema, né? A gente tá vendo claramente que há vários erros aí. Tem que achar os culpados e punir, né? Essa daí é a pura verdade. Um dinheiro para uma empresa fantasma, eu posso alegar que eu não tenho culpa. Falar, eu fiz um negócio com aquela empresa, eu não sabia que aquela empresa era uma empresa de laranja, eu não sabia que era uma empresa irregular. Mas aí o delegado tem que chegar em mim e falar, então, mas qual que é a tua relação comercial? Por que você fez esse repasse desse dinheiro? Qual que foi o trabalho executado por essa empresa para você, que fez com que você gerasse essa remuneração para essa empresa? Você tem que pagar Motinha, por serviço, né, mano? Me espanta a demora. Eu sei que pode ser que talvez aí até exista uma morosidade, talvez a polícia não tenha mecanismos que possam talvez facilitar e reduzir o tempo de investigação, mas um ano é muita coisa, cara. Eu acho que uma situação como essa, Mota, talvez em outros países aí como os Estados Unidos, eu acho que já poderiam ter pessoas, inclusive presas, há muito tempo.
Há muito tempo. Mas, infelizmente, no Brasil, a gente sabe que a justiça, às vezes não é nem por culpa da polícia. A polícia muitas vezes apresenta aí também uma decisão aí, sei lá, finaliza um inquérito, oferece para a justiça demora para catar e até virar julgamento, até recorrer e tudo mais. A gente sabe que demora pra cacete também, mas, enfim, às vezes para que resolvam mais rápido. Às vezes a investigação policial, ela tem que ser feita com muito cuidado. Não pode ser um negócio feito de maneira acelerada. Por quê? Qualquer investigação que seja feita e que não esteja conforme as regras, não esteja alicerçada nas regras, amanhã ela pode ser... Pode perder a validade. Pode perder a validade perante a justiça. Então os caras tomam muito cuidado para se cercar de todos os lados. Não pode atropelar os processos, é passo a passo. De várias comprovações. Às vezes eu falo assim, ó, nós sabemos que é isso, mas precisamos comprovar que é isso. Não, mas Sombra, tudo isso eu não questiono. Não, mas Sombra, tudo isso eu não questiono. Mas eu posso achar o processo demorado, ou não? Porque ele tá falando de um ano. Pode. Mas tem gente que adiantou o processo e não pegou o condenado da forma que já ocorreu. Não, mas a questão, eu não tô falando pra queimar etapas, gente. Eu não tô falando pra queimar etapas. Eu não tô falando pra ninguém ser irresponsável, não. Né? Não, é que você entendeu errado. É porque eu acho que a justiça no Brasil, infelizmente, ela é muito demorada com relação a tudo. Quando convém. Eu acho. Mas o negócio é o seguinte. A justiça é outra. Mas é que tá, a investigação policial, ela não deixa de ser uma investigação. O inquérito policial é uma investigação. Faz parte também dentro da morosidade da justiça. Por exemplo, uma investigação que está ocorrendo por parte da Polícia Civil, nesse caso especificamente, a gente está falando de um ano. Um ano. Eu acho que é um tempo demasiado para apresentar um inquérito preliminar, que não é conclusivo ainda, não está finalizado. Vê lá quanto tempo tem. Vê lá você citou Estados Unidos, vai ver quanto tempo tá lá a investigação em cima lá do Diddy, o rapper. E cada vez é um capítulo novo. Sabe por quê, mano? Qualquer brecha pode ser a forma do réu escapar. Se você deixar qualquer brecha, ele escapa. Mas na moral, Sombra, eu fico muito chateado, Sombra, de ver o nome do Curica atrelado aí a manchetes policiais. Não, e mesmo porque o seu irmão tá parecendo um policial do Cacete Planeta, porra. Ele tá meio Vila de People, né, velho? Olha o banquinho do mano aqui, ó. Ô, Marcão, até porque, poxa, apesar de ser um torcedor rival, mas é seu irmão. E hoje o seu irmão talvez seja o maior representante da torcida corintiana na grande mídia. Pois é. Aí, você é o dono do galinheiro, praticamente. Aquele sentimento de irmão, não quero ver meu irmãozinho sofrendo. Não quero ver a imagem dele associada a coisas negativas. Quem acaba primeiro, Santos ou Corinthians, Marcão? Sentada no cacetete, velho. Quem acaba primeiro, Marcão, Santos ou Corinthians? Do jeito que tá, primeiro acho que é o Santos, mas o Corinthians vem logo na sequência. Podia se juntar os dois, acabou nossos rivais. Aí, ó. Mas enfim. Falou o quê, Marcão? Teu time tá devendo aí, Tô nadando de braçada. Mas, ô Motinha, vamos lá. Eu espero de verdade aí que isso se resolva o mais rápido possível. Se possível com alguns indiciados, e mesmo que seja de dentro do Corinthians, para resolver logo. Limpar, né? Porque o Corinthians hoje, Motinha, para falar a verdade, é o principal prejudicado com tudo isso. É sempre o nome do Corinthians exposto na mídia de forma pejorativa. Pessoas que estão ligadas ao Corinthians colocando o nome do clube na lama. E eu espero de verdade que isso se resolva o mais rápido possível, para que o Corinthians possa seguir a vida dele e os responsáveis serem punidos, cara. De verdade. Boa. É o que eu espero. Ó, e vamos lá, mais uma. O controle na CBF para cobrar o Galo, né? Pela venda do Fausto Vera. E o Galo tá devendo uma nota aí pro Corinthians. O Corinthians cobrando? Corinthians, momento fanfarrão. Ô, Marcão. Caras são uns brincalhão, viu? Peraí. Momento fanfarrão. A hora que o advogado do Corinthians foi lá cobrar, o cara da CBF foi... Agora é o Sarney, ele apertou o botão. Momento fanfarrão. Não, e o pior é... O Marcão, e o pior não é isso. O pior é que parece casos de família. A galinha entrando na justiça. Eu quero saber quem que é o dono da granja que vai resolver aí. Marcos, é pensão. Foi comprar o dono da granja que vai resolver. São 20 milhões, né, mano? E uma parte disso não foi paga pelo Galo. Então, e aí virou um efeito cascata, Mota. Depois o Cuiabá vem querer cobrar o Corinthians. O Corinthians não recebe. Olha que safado. O infeliz não fica nem nervoso. Ele não fica nem vermelho, esse filho da mãe. Se eu sou Galo, eu respondo, não, fica tranquilo que eu vou passar direto pro Cuiabá. Vai direto. Então vamos falar que hoje tem jogo, né? Pessoal, a situação do Corinthians é preocupante, né?
O Corinthians hoje só é notícia nas matérias policiais. É investigação, é empresa fantasma, é peceira com empresa com ligação direta com crime organizado. É muita coisa, né? Mas é como eu digo, né? Os corintianos não se preocupam, né? Claro, tem muitos que não se preocupam, tem uns que se preocupam, né? Mas eu acho que deveria se preocupar, né? Situação do Corinthians é preocupante. Podemos dizer que o Corinthians está à beira da falência. Podemos dizer que o Corinthians talvez vai ser o único clube do futebol brasileiro que a SAF não vai conseguir resolver. Vale ressaltar que nem sempre SAF é sinônimo de sucesso, né? Dificilmente, se você tem o seu dinheiro, você não vai querer investir numa empresa quebrada. São alguns pontos, né? Mas tem muito torcedor corintiano que acha, não, na hora que tiver quebrado, vende e transforma numa SAF. Como eu já vi muita gente aí pedir, inclusive Neto, para se transformar numa SAF. E a galera não entendeu o que é SAF ainda, né? SAF é uma empresa, pessoal. A partir do momento que você compra um Corinthians, se é uma empresa, se a empresa for séria e organizada, primeira coisa que ela vai fazer, a primeira, para deixar o torcedor corintiano aí triste, vai cortar ali 80% a 90% dos gastos para pagar a dívida. Vai cortar 80% a 90% dos gastos para pagar a dívida. Se o Corinthians hoje fosse uma SAF, você acha? Não, vamos botar hoje não, vamos botar desde o ano passado. Corinthians 2 bilhões devendo. Chega o cara, né? O dono da SAF é Augusto Melo. Você acha que se a empresa fosse dele? Primeira janela, logo do início que ele chegou, ele contratou ali mais ou menos 7 ou 8 jogadores. Pedro Raul, muitos. Ganhando alto. Será que ele ia fazer isso? Por que ele não ia fazer? Porque a empresa está endividada. Tem que enxugar para pagar a dívida. Ele não ia fazer isso. Achou pouco? Segunda janela de transferência. Foi no mercado, só trouxe jogador de nome ganhando alto. Igor Coronado, Memphis Depay, André Carrilho, André Ramalho, Hugo. Só jogador ganhando os top dos top do salário aqui no futebol brasileiro. Se fosse uma SAF, você acha que aconteceria isso? Pessoal, se o Corinthians hoje fosse uma SAF onde o cara quer realmente organizar, reestruturar o clube, primeira janela tinha contratado ali 2 ou 3 jogadores intermediários. Salários ali aproximadamente 350 mil, 500 mil reais, no máximo. Na segunda janela, do mesmo jeito. Não ia mudar nada, não tinha vindo Memphis Depay, não tinha vindo ninguém. E o Corinthians hoje estava na segunda divisão. Se fosse uma empresa organizada, SAF é empresa. Empresa para ser organizada, não ia fazer loucura, pessoal. É só uma dica aí para os corintianos que acham que SAF vai chegar, o cara vai pagar, vai chegar, quanto é a dívida do Corinthians? 3 bi. Deposita. Aqui os 3 bi, agora vamos investir aqui 2 bilhões em jogador. Pessoal, não é assim não. Vocês têm que procurar se aprofundar mais no assunto. Não é assim. Mas todo mundo tá vendo aí o Corinthians à beira da falência. E a questão aí, mano, tá certo, tem que ser investigado. Eu também acho que a justiça é um pouco lenta. Os culpados têm que pagar, né? Inclusive aí eu acho que Augusto Melo não chega ao final do ano. Ou vão pedir impeachment, ou vai ter alguma coisa aí que ele não chega ao final do ano, né? Aí agora, quem vem? Quem será o novo presidente? Bota Augusto Negão, sei lá como é o nome do aquele presidente que disputou com Augusto Melo, né? Sei que é Negão, né? Será que vai pra frente com ele? É difícil. A situação é difícil, não é fácil, né? Pois é, pessoal. Deixa sua opinião nos comentários, se inscreva no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.